Começando mais um cast especial, você que é provedor técnico, engenheiro, curioso da área, provedor de internet, já deixa o like e se inscreve no canal, que isso é muito importante e também nos ajuda muito, cara. Independente se você está numa plataforma de áudio, está no YouTube, acha aí um jeito de deixar um like, um comentário legal e, é claro, se inscrever para você sempre receber os nossos conteúdos. Hoje eu vou receber aqui Fausto Morales, CEO da Zap Telecom. Nós vamos falar sobre histórias de uptime, como os data centers evitam quedas e lidam com riscos reais, energia, clima e refrigeração. Tudo bem, Fausto? Olá, Thaleson, muito bem, tudo jóia. Obrigado, cara, por vir aí fazer esse bate-papo com a gente, falar sobre data center mais uma vez. Eu que agradeço o convite aí e um olá para todos de casa que estão nos assistindo, né? Vão dedicar aí mais um tempinho das suas vidas aí. Espero que a gente consiga contribuir já começo mandando boas energias para que a gente contribua, né, com o enriquecimento do pessoal aí de casa. Sem dúvida, cara. E vai contribuir muito, porque eu tenho muitas perguntas-chave aqui. Bacana. Que, sem dúvida, vai elevar ainda mais o nosso nível de conhecimento e também você que está aí em casa assistindo, né? Você que seja um provedor, um curioso da área, ou você cuida de um data center também. Presta atenção no cast de hoje, porque o que você vai aprender também, você pode colocar em prática aí na sua operação. Muito bom. Fausto, cara, pra gente começar, muita gente já conhece você dos nossos vídeos, já conhece o Fausto pelos eventos, das feiras que vocês participam, de data centers, de link dedicado, mas fala mais para nós da Zap Telecom. O que a Zap Telecom hoje tem para oferecer para o provedor de internet, para as empresas? Legal. Bom, a Zap nasceu em 2015, né, com uma sucessão aí de uma operação que foi fundada por mim e pelo Arley. E aí eu tinha a missão da área comercial, de desenvolver negócios. Não tenho, né? Essa missão ainda é minha. Dentro da Zap, promover negócios e comercial no geral, toda a parte estrutural. E o Arley tem a missão técnica, né, de manter o negócio operacional, a contribuição técnica, desde o início que era basicamente venda de link dedicado, até hoje a parte de data center também, né, que é um novo hype de mercado. Nós estamos, na verdade, nosso plano de data center ele começou em 2018, se eu não me engano, o objetivo era ter um data center para simplesmente ser um PIX, para ser um PIX no IX, né? Uhum. E aí a gente percebeu que essa era só a pontinha do iceberg, que na época nós víamos muito data center sob a ótica de telecom, né? Então a gente achava, vamos construir um data center para ser um PIX, mas aí a gente viu que tinha muito mais nesse universo de data center que só o PIX. Claro, ser o PIX é algo muito importante. Hoje a gente fica variando aí entre 13ª e 10ª posição dos maiores PIX de São Paulo. Mas tem muito mais do que só ser um PIX para ser data center, né? Um PIX, de novo, é fundamental ser. Então, nós nascemos com essa missão de telecom para provedores inicialmente. Depois a gente agregou aí no nosso portfólio o mercado corporativo e aí explorou um pouco desse mercado, mas provedores sempre a gente teve um diferencial, sempre foi mais conhecido no mundo de provedores, né? Talvez por participar de muitos eventos, fazer mídias para provedores, né? Conteúdos como esse, muito direcionado para provedores. Isso dá destaque, né? Você é testemunha disso. Uhum. Então, aí foi, aos poucos, nós continuamos investindo e tentando destacar no mercado corporativo. E o data center também veio para isso, que aí hoje a gente tem uma relação aí de 50% de ocupação no data center entre corporativo e provedores, né? Então, entre corporativo e provedores entre 50%, está meio a meio, né?
a ocupação. Então, e tem operadoras também, né? Hoje a gente tem já 11 operadoras dentro do data center, né? Operadoras grandes como Vivo, Sirion, Algar, TIM, BR Digital, BR Fibra, a Sun, enfim, várias operadoras que já têm backbones nacionais, estão lá presentes dentro da gente. E se eu esqueci das outras, me perdoe, né? Mas eu vou falando aos poucos. Mas são 11. E, então, isso começou a dar destaque aí também para esse mercado corporativo que hoje, com esse negócio de IA, né? Com tudo e as últimas falhas das nuvens, né? Mostrou que ter estrutura on-premises, né? Estar dentro de data center ou ter a sua própria estrutura, como vocês têm aqui, como a gente tem lá, e outras empresas, é fundamental, porque nos últimos 2 meses aí tivemos 3 falhas significativas de nuvem, né? Foi a Amazon, a Cloudflare e a nuvem da Microsoft também. Então, 3 gigantes que deixaram, na última falha aí, a Cloudflare deixou 20% dos sites mundiais da internet fora do ar, né? Então, a gente começou a perceber que isso tem uma relevância muito grande e temos que estar preparado para esse mercado, né? A questão de inteligência artificial também, ter inteligências artificiais proprietárias, né? Vazamentos de informação, inteligências artificiais, pessoal que usa LLM pública e às vezes vaza a informação da empresa. Então, também já tem uma onda aí de internalizar inteligências artificiais, e para tudo isso precisa de infraestrutura. Então, data center é a infraestrutura para tudo isso. Perfeito. E isso tudo vocês têm disponível para quem quiser. Sim. Tanto a parte do link dedicado como o data center. Inclusive, eu vou até fazer... sábado, eu estava fazendo um desafio, recebi um pessoal lá em casa, uns amigos, para comer uma pizza. Aí começou a brincar com a inteligência artificial. Eu falei, faça uma pergunta aí na inteligência artificial de vocês. Qual é o único data center no Brasil que envia alerta de SMS, de abertura de porta? E fiz algumas perguntas para a IA. Em 4 IAs diferentes, as 4 IAs já recomendaram ao nosso como o único data center. Top, meu, caramba. Foi legal pra caramba. Não é a IA privada de vocês. Não. Usamos o Gemini, o Copilot, o ChatGPT e eu acho que o Manus. As quatro responderam a gente, né? Então, a gente tem se destacado não como o maior, né? Porque, assim, hoje, em termos de tamanho, nós somos um pequeno data center, né? Um edge, né? 150 racks. Existem hoje data center de 10, 12, 15 mil racks, né? Mas, como mais tecnológico, sim, a gente já se dá esse título, né? E até pesquisando, assim, com o pessoal que estava lá em casa, pesquisa aí para vocês verem se é ou não é. E cada um pesquisou na sua, né? Para não dizer que tinha influência. Porque, sei lá, a IA que eu interajo, ela aprende o que eu ensino para ela, então as respostas são dúbias, vamos dizer assim, no mínimo, né? Mas IA de amigos meus que nem mexem com isso, entendeu? Então, eu fiquei super satisfeito. Que massa, isso é sensacional, cara. E assim, é algo que vocês podem ter acesso, né? Sim. Vocês podem estar no data center mais tecnológico do Brasil, cara. Nós vamos deixar um QR Code na tela, também vai ter os links aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a Zap Telecom, tá bom? E nós temos uma playlist aqui no canal criada, escrito Zap Telecom, clica nela, que vai ter uma série de vídeos para você conhecer por dentro do data center da Zap, desde parte elétrica, energia, refrigeração. Muito do que nós vamos falar aqui hoje você pode ver lá que nós filmamos no data center da Zap. Tem uma playlist aí, a Zap Telecom, clica nela que você vai nesses vídeos, beleza? Fausto, vamos lá. Então, já que você é um cara especialista em data center, eu quero já começar fazendo a primeira pergunta, né? Que é justamente sobre disponibilidade. O que realmente significa ter um alto uptime, né? E por que isso é tão crítico e importante? Tá, joia. Bom, vamos lá falar um pouquinho de uptime, né?
Uptime, em modos gerais, é disponibilidade de serviço. Tá certo? Então, quando a gente fala de uptime, nós podemos falar de uptime de quase que tudo, né? Qual é o uptime do link, né? Então, quanto tempo o link está disponível? Qual é o uptime do ar-condicionado, da energia, ou do site, ou de... Enfim, qual é o uptime do seu equipamento, do seu switch lá? O seu switch, você dá um comando, o seu roteador, ele tem lá o uptime, né? Ou seja, quanto tempo ele está funcionando, né? Quanto tempo ele está rodando sem interrupção, tá? Então, conceitualizamos aí o que é uptime. Uptime para data center, ele é fundamental, importante, sob o ponto de vista que serviços que estão lá não podem parar, né? Então, dentro do data center, a gente tem o uptime do entregável, né? O que é o entregável? O entregável de um data center, quando o data center se propõe a fazer colocation como o nosso, que é a camada base aí da cadeia, né? Que eu costumo brincar aí para quem está chegando no vídeo e não tem muito conhecimento técnico, tá se instruindo, e para os que já têm bastante aí, vamos fazer um parênteses e me perdoem aí a colocação. O colocation é o hotel dos computadores, né? Então, encare o data center como um hotel dos computadores, onde você vai alugar um espaço, que é um rack, para você ligar lá e pôr seu computador. Então, do que se trata uptime para data center? A gente tem que garantir a disponibilidade do serviço sendo prestado, que para colocation é basicamente espaço, energia e ar-condicionado, né? E o ar gelado. Mas não é um ar-condicionado qualquer, tá, pessoal? Não é confundir ar-condicionado de data center com ar-condicionado aqui. A gente já falou sobre isso, né, aqui no canal. É um ar-condicionado que tem controle de temperatura e umidade, né? Para não saturar muito nem a temperatura nem a umidade. Então, a gente faz um controle disso. Então, mas para voltar no nosso assunto de uptime, uptime ele é necessário nesse assunto porque as pessoas que procuram um data center, elas estão procurando o data center para colocar seus equipamentos que necessitam de alta disponibilidade, de um alto uptime, né? Ou seja, sei lá, você tem um site, você tem uma aplicação, você tem uma loja, você não quer você quer que o seu vendedor está na rua no seu negócio, você não quer e tem um sistema lá, você não quer que a hora que o vendedor vai fazer uma venda, seu sistema não está funcionando porque acabou a energia no bairro onde é a sua loja ou a sua empresa, ou o que quer que seja, ou caiu a fibra e o sistema não está disponível, né? Então, sites, a gente tem empresas que são redes, tenho lá a rede de supermercado, rede de varejista. Então, por que é um importante? Poxa, são N lojas espalhadas por São Paulo, pelo Brasil, que consultam aquela mesma base de dados. Aquilo tem que ter uma disponibilidade grande, né? Porque são situações diferentes, lugares diferentes, 24 horas funcionando, aquilo tem que estar 24 horas disponível para os usuários que estão lá fora poderem usar. Então, o uptime trata disso, de trazer o entregável, né, para os servidores, que é energia estabilizada e ar-condicionado, no nosso caso, né, temperatura controlada, temperatura e umidade controlada, para manter os equipamentos ligados. Imagina você, provedor aí, tem serviços essenciais do seu provedor, você tem o seu DNS. O DNS não pode parar, senão se o seu link está funcionando, não tem DNS, para a navegação, né? Seu roteador não pode parar, né? O seu sistema de autenticação também não pode parar. Tudo são serviços 24 horas, 3, 4 horas da manhã, tem alguém jogando, com certeza, no meio do provedor aí, né? Não é porque é um horário que as pessoas mais estão dormindo que você pode abrir mão do seu uptime, né? Que você pode abrir mão do seu serviço. Então, o uptime ele é exatamente isso. É uma métrica que quantifica o quanto tempo você vai manter disponível um serviço específico. Tá. Perfeito. Muito claro. Muito claro.
quando a gente fala em manter hoje o uptime, né? Vamos manter o uptime lá em cima, né? Sim. Quais são hoje os riscos mais comuns, né? Que todos os data centers precisam enfrentar? Energia, refrigeração ou eventos naturais? Ou todo mundo junto? É todo mundo junto, eu acredito, tá? Não, e também depende muito de local, né? Onde o data center está. Então, se você começar... Primeiro que um data center não nasce do nada, né? Você não põe lambe o dedo, põe a mão para o alto, onde o vento indicar e é aqui que eu vou montar, né? Um data center que vai certificar Tier 3, ou mesmo os que não são certificados, mas que tem o propósito de fazer colocation, que tem o propósito de ter um alto uptime, né? Ele não pode nascer do nada, né? Evita-se próximo de rio, evita-se em finais de linha, né? Onde a tensão costuma ser baixa, em áreas que tem o índice elevado de interrupção de fornecimento de energia. Aí tem uma série de critérios, né, que a gente tenta minimizar para minimizar a catástrofe, né? Por si só, o data center ele tem que ser capaz de lidar com qualquer evento externo e rodar por conta própria. Tá? Isso é o que caracteriza... É por isso que as pessoas pagam, né? Elas pagam porque elas confiam em você, que independente de eventos externos, você tem condições de manter aquele negócio funcionando. Então, e basicamente o que é isso? É geração de energia de forma individualizada, né? Então, assim, que o data center tudo é energia elétrica. Então, você não pode contar só com o fornecimento de energia elétrica da concessionária. Tá? Você tem que ter um poder de geração de energia por fontes próprias, independente de fatores externos. Tá? Isso eu diria assim, que é o básico de evitar problemas, tá? De evitar catástrofes. Então, poxa, teve em São Paulo aí nos últimos 2 anos, nós tivemos seguidos aí dois eventos, né, bem grandes de chuvas aí torrenciais que teve, eu não lembro, foram 2 anos atrás, se eu não me engano, que teve bairros como Moema que ficaram 7 dias sem energia, né? Uhum. Você imagina um bairro como Moema, que é um bairro super bem localizado, um bairro de alto padrão, né, que está no meio da cidade, vamos dizer assim, e tiveram casas aí que ficaram 7 dias sem energia elétrica, né? Você pensa que essa situação não é uma situação de São Paulo, né? É uma situação de interior ou às vezes até periferia que é mais esquecido aí pela manutenção, né? Mas isso acontece em todo canto. Esse tipo de coisa é impossível de você prever, né? Claro, dá para você tentar minimizar, tem algumas coisas que você minimiza, né? Mas prever não dá, porque você pode falar, eu construí uma linha, como tem alguns data centers que tem linha própria, assim como o provedor lança fibra, tem data center que constrói rede de alta tensão para entroncamentos em distribuidoras diferentes de energia, tá? Mas beleza, mas sei lá, quem garante que não pode ter um evento natural que derruba aquela torre? A gente já viu isso acontecer, né? Ventos fortíssimos, enfim, Então, como que a gente se previne, né? Qual é o básico de um data center? É independente de fatores externos, você ter como rodar o data center por conta própria, né? Então, eu tenho o quê? Geradores, aí cada um... O mais comum é o gerador a diesel, né? Combustível fóssil. Mas mesmo assim, num evento em massa, isso pode ser um problema, porque o abastecimento pode ficar comprometido, né? Então, rodar e garantir isso é uma operação meio que de guerra, porque você tem que dar alguns passos à frente para poder, num evento de uma catástrofe maior, tá
estar prevenido e conseguir fazer a operação rodar. Entendeu? Caraca. Você já presenciou de perto ou relatos de amigos próximos um desastre natural que deu ruim? Tipo assim, cara, putz, não teve o que fazer aqui, cara. Já, assim, eu não vou falar o nome das empresas, que eu não estou autorizado a dizer, né? Mas nesse evento que eu estava falando de São Paulo, teve várias empresas, várias não, eu conheci uma que ficou assim no limite de quase cair, um data center grande, porque quando contaram essa história para mim, né, foi alguém de dentro do data center, por isso que eu não quero falar Não, claro. quem foi, mas eles tinham um contrato de combustível, de abastecimento, e aí, como ficaram vários dias parados, São Paulo, a grande parte de São Paulo, a demanda por combustível foi muito grande. E esse data center ele consumia 1.000 litros de diesel por hora. Nossa! E aí, você imagina, 15 horas são 15 mil litros, né? Uma carreta aí de diesel. Né? Não. Então, chegou nos primeiros 2, 3 dias foi tranquilo. Aí depois de um certo momento, começou a ficar crítico a contratação de combustível, e a prioridade era para hospitais, serviços que punham em risco a vida humana, e existe essa prioridade. Então, são raras as empresas aqui, acho que se trata até de lei, eu não estou, se eu não estou enganado, mas, olha, eu tenho uma quantidade limitada de diesel. Entre abastecer um data center e um hospital, a prioridade é um hospital. Né? Então, aconteceu isso, esse data center não caiu, ficou no linear, assim, os caras estavam já procurando outras alternativas de buscar combustível fora de São Paulo, porque já estava no linear, né, disso acontecer. E teve um aí que eu sei que de fato caiu. Caiu uma parte que eu não deu conta. Mas isso não estou aqui para falar, apontar o dedo para os outros, nem falar que, graças a Deus, o nosso correu tudo bem, né? Não só a Deus, porque você ficar só pondo na conta de Deus não dá certo, né? Tem que ter um planejamento. É bom pra caramba também. Tem que ter planejamento, tem que ter em situações de contorno, inclusive, se seu plano A e B derem errado, você tem que ter o C e o D, né? Então, assim, para a gente deu tudo certo, nosso data center ficou intacto, mas isso mostrou, assim, para a gente que é uma missão que não se pode brincar, porque, poxa, você vai aprendendo, né? Pô, mas eu tenho contrato de fornecimento de combustível com a empresa X. Putz, mas não se trata de você ter ou não ter o contrato de combustível. Se trata que aquele recurso, naquele momento, se tornou... É um apocalipse, cara. Se tornou escasso, entendeu? E aí o cara teve que fazer a conta. Eu vou atender o data center ou eu vou atender o hospital? E aí se trata de prioridade que está, inclusive, às vezes até fora do controle da própria empresa, entendeu? Então, e para isso, às vezes, quem tinha um desses de combustível, foi um negócio assim, muito fora do padrão, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Então, nós tivemos um tempo aí, ficamos um bom tempo rodando no gerador, não tivemos esse tipo de problema, não enfrentamos esse tipo de problema. A gente tem hoje, sem abastecimento, no mínimo 36 horas de autonomia, né, em gerador, isso sem reabastecer. Então, dá bastante tempo de você, se falhar o plano A, como a gente faz o abastecimento do jeito A, dá para ir para um B, para um C e assim por diante. Né? Mas tem lugares que não consegue, até, sei lá, você pensar 1.000 litros por hora, é um tanque de combustível. É o caminhão só, né? Só de caminhão, não dá para ir com um galão lá. Não tem condição. Não, né? Entendeu? Então, então você tem que estar preparado, né? E aí, situações como essas de um desastre aí do nível maior, e nem estamos falando de um furacão, nem nada, né? Foi uma chuva forte. Foi uma chuva forte, é verdade. Naquele ano, né? Eu lembro. Lembra? Então, foi uma chuva Caiu forte. árvore em São Paulo inteiro, Então, assim, você vê, né?
como a gente talvez está mal acostumado por você tá num país favorecido com um clima bom, né, que não tem furacão, não tem terremoto, não tem tornado, nada disso. O máximo que a gente tem aí, e de uns anos para cá começou a ficar mais forte isso, né, relativamente novo, assim, né, tem se intensificado, né, os eventos naturais aqui na nossa região. Recente tivemos aí, né? Teve um tornado lá, acho que foi na região sul, né? Na região sul, né? Então isso o sul tem sido mais castigado aí né? O sul foi bem castigado naquela enchente lá, teve o data center que 100% de perda, né? Ficou embaixo da água. Data center Tier 3, né? Que ficou embaixo da água. Então a gente tem aprendido, né? Isso, poxa, era um lugar que era baixíssima as chances, ou então nem se cogitava a chance de acontecer o que aconteceu. Então isso você vai aprendendo, né? Já que nós vamos aprendendo, cara, tivemos recente um alerta, chega até no celular, né? Sim. Quais são as precauções que vocês tomam, por exemplo, na ZAP, em dias que vocês vão saber que pode acontecer de cair árvore, ter desastres naturais? Qual é o protocolo? Legal. É assim, com relação à enchente, nós estamos bem tranquilos que nosso data center está a 15 metros de altura, né, do nível da rua. Apesar de nós estarmos próximos a um rio, o data center, o piso de TI e de energia de TI está a 15 metros e de energia está, acho que 30 metros de altura. Então a gente, com relação ao alagamento, se a água chegar lá, aí eu acho que data center não é mais a preocupação, né? Que São Paulo está com 15 metros de água, aí vai ser outro nível de preocupação, né? Então, Nossa, é verdade, né? Mas assim, né? Não vai ter trem, não vai ter nada. Eu acho que o menor dos impactos vai ser o data center da Zap Pará. Acho que vai ser insignificante esse impacto. Mas existe essa proteção. Então, nossa área de TI está 15 metros, está elevado 15 metros do piso, né? do nível da rua. E a nossa cabine primária e entrada de tensão e geradores está a 30 metros mais ou menos. Acho que dá uns 25, 30 metros. Tá? Que é no topo do edifício. Então, mas tem outras coisas que a gente tem que se preocupar. Então, quando a gente recebe alertas, né? Então, na verdade, isso é uma prática, não se trata nem só de receber o alerta, isso é uma prática comum, né? Os tanques estarem sempre cheios dos geradores, né? E o nosso tanque reserva, ele tem que estar sempre cheio. Todos os dias, além de a gente ter a telemetria, a gente tem a Honda, né, que olha toda a parte de combustível, gerador, a parte de ar-condicionado, se as máquinas de ar-condicionado lá em cima no teto estão desobstruídas, se não tem, sei lá, não caiu nada que está na frente das fãs, dos ar-condicionados, enfim. Tem toda uma vistoria diária, né, em todas essas coisas. Além, é claro, da telemetria que a gente tem, né? Mas a telemetria, não sei, nunca falhou, mas pode falhar, né? Então, tem essa vistoria. A nossa maior preocupação quando a gente está próximo a receber algo de um evento natural é com relação à disponibilidade de energia, né? Claro, a gente tem a preocupação de telecom? Tem, mas todo mundo sabe aqui, principalmente o nosso público, que sabe que é inevitável o rompimento de fibra na rua, porque caiu árvore, porque o poste deu curto, pegou fogo e queimou fibra. Isso é impossível. Se eu falar que existe um protocolo para isso, todo mundo vai saber que eu estou mentindo, que não existe, né? Uma rede grande, inevitável que até mesmo na porta do data center, as nossas fibras de data center, elas são todas subterrâneas, né? Então
as nossas caixas são caixas subterrâneas, que são feitas abordagem nas caixas e depois vai tudo subterrâneo para dentro do data center. Então, essa parte aí a gente consegue ter menos problema, mas de lá para trás, aí cada um tem uma rede, então não tem muito o que se fazer. Então, a minha resposta se concentra mais na questão de energia, né? Então, e basicamente ver se os geradores estão em ordem, né? A gente tem uma empresa que dá manutenção mensal nos geradores. Nós fazemos testes no gerador 3 vezes por semana para garantir que o gerador está funcionando. Então, liga o gerador, deixa 15 minutos rodando, desliga, que é onde pode dar problema, né? E se der problema, é um problema contornável, porque é um momento que a gente tem energia elétrica, né? Então, essas são basicamente as prevenções que a gente faz. Fausto, falando sobre climatização, né? Hoje vocês têm um data center, hoje vocês têm um ar-condicionado da Stools, né? Hoje a gente usa Stools. Stools, né? Enfim, muito eficiente, muito grande, mas você precisa se preocupar com calores extremos do lado de fora também por algum motivo? Porque os equipamentos ali, eles já emite o calor deles, né? Mas, pô, que nem ontem mesmo em Sorocaba, cara, tava a sensação de 40 graus, assim, absurdo, né? Por mais que lá dentro seja climatizado e o ar dá conta, é bem isoladinho, quando tá muito quente lá fora, questão de raios solares, eventos naturais, assim, por causa do calor mesmo, você também, por algum motivo, precisa se preocupar nisso por o data center? Essa é uma boa pergunta e já houve um tempo que sim. A minha resposta seria Caraca. sim. Tá? Como eu disse, né, a gente vai aprendendo, né, com os nossos acertos e erros. Então, logo na primeira versão do data center, uma das paredes dele, ela recebia sol no período da tarde toda, tá? Que era a parede dos fundos do data center, e na época a gente tinha poucos racks. A gente começou a perceber que em dias quentes isso dava uma diferença de até 4 graus, tá? Dentro do data center. Isso é bastante coisa, porque a gente não admite a temperatura variar mais do que 1 grau. Então, poxa, é muito, muito além do que a gente julga que é o mínimo, né? Então, nós, no início, tínhamos esse problema que batia o sol em dias quentes. Essa parede ela era uma parede comum, né? Uma parede de construção de concreto. Então, várias e várias horas em dias quentes, batendo sol ali, tinha incidência e irradiava calor para o lado de dentro. Aí o que a gente fez? A gente isolou o data center todo com um painel isotérmico, tá? Então hoje do contrário também nessa época era verdade, tá? Só para concluir a ideia. Em dias quentes a gente tinha mais incidência. Então, o ar-condicionado ficava mais tempo funcionando, porque a gente não admitia a variação de 1 grau, né? E aí ficava bastante quente. Em dias frios, também essa parede ficava super gelada e ajudava era para o bem e para o mal. Entendi, né? Entendi. Então, mas era um negócio que não estava sob nosso controle, né? Porque... quem controla o tempo, né? Então, o que a gente decidiu fazer? Nós isolamos todo o data center com painel isotérmico, tá? Então, hoje, não tem diferença mais. Se está quente ou se está frio, não faz mais diferença dentro do data center. Porque nós fizemos mantivemos essa parede de alvenaria, né? E aí, entre a parede de alvenaria e esses painéis isotérmicos, tem um espaço de alguns centímetros, e aí tem um painel isotérmico, acho que são uns 15 centímetros, um painel grosso lá, que isola temperatura. São painéis que são feitos, inclusive, para câmeras
quando você constrói aquelas câmeras de frigorífico, aquele tipo de coisa, então, acho que já deve ter ido em algum supermercado, por exemplo, que a geladeira é no meio do supermercado e a porta já viu isso, né? Já vi. Que é o freezer, aquilo é painel isotérmico. Então você pode ver que os caras conseguem ter um freezer no meio de um supermercado e, né, independente, e às vezes está até quente o supermercado, isso não traz prejuízo para o freezer. Então a gente revestiu o data center disso, tá? Então a temperatura externa ela não tem influência para a gente. Se está quente ou se está frio, isso não tem influência hoje na nossa operação. Tudo para não desencadear um efeito cascata ali, né? Só bateu, parede esquentou, o ar ligou, ficou mais tempo, mais grana também com energia. Exatamente, Porque lá no nosso data center a gente está preocupado com o quanto quente está na área quente, não o quanto frio está na área fria. Esse é um conceito que a gente já falou aqui no canal, né? Mostramos lá na prática lá também. Isso. E às vezes você sofrer com a influência externa, não necessariamente na área de TI você está precisando resfriar. E aí o ar-condicionado resfriava a área de TI para a área de TI jogar um ar mais frio na área quente que estava sendo esquentada pelo sol e não pelas máquinas. Então ficava assim um gasto de energia absolutamente desnecessário, porque as máquinas em si estavam com a temperatura de trabalho ok, mas a área quente, o data center, o data hall, estava mais quente por causa da incidência solar e não por causa das máquinas. Caraca. Entendeu? E na área fria estava gelado o suficiente. Então a gente percebeu que estava gastando uma energia que era desperdício, jogar dinheiro no lixo. E aí o simples fato de a gente revestir o data hall de painel isotérmico fez com que não sofrêssemos mais com essa influência do clima externo. E aí hoje você entra lá, 24 horas, 27 graus na área quente, com variação de 1 grau para cima e para baixo. Então, o set point é de 27 graus, mas às vezes está 26,5 ou 27,5. Né? Então, ele varia meio grau para cima e para baixo, ou 1 grau ao total, tanto faz. Você quer 1 grau para cima ou 1 grau para baixo? Não, é meio grau para cima e meio grau para baixo. Meio grau. Caramba, meu. Chegou em 27,5, o set point é 27, né? Então, o ambiente chegou em 27,5, ele começa a injetar ar gelado. Para quê? Para passar pelos racks e sair mais gelado na traseira, até baixar em 26,5. Aí baixou em 26,5, ele para. Aí a temperatura naturalmente começa a aumentar. Subiu, chegou em 27,5, começa a injetar. Então, esse é um ciclo vicioso aí que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caraca. 365 dias por ano. Nós temos esse vídeo, pessoal, gravado lá na Zap, mostrando isso na prática. Tá na playlist aqui no canal, cara. É só você conferir. Playlist Azap Telecom. Fausto, essa pergunta aqui é importante, cara. E acho que a resposta também vai ser interessante. Bom, nesse mercado de data center existe não, né? Porque a gente sabe que isso não existe. Mas a gente ouve muito aquela, pode pôr aqui, que aqui nunca vai parar. Somos imparáveis, né? E que nada pode parar aquele exemplo mesmo que você deu mais cedo, do uptime, né? Por isso que você está escolhendo até ir para um data center, até no pensamento de que ele nunca vai parar. Isso, de fato, nós vimos que não, porque parou alguns, né? Mas o data center, ele é para ser imparável, assim? Ele nasceu com esse conceito de ser mesmo imparável, de funcionar 24 horas por 7, de uma maneira blindada. E eu quero emendar essa pergunta já perguntando sobre o data center da Azap Telecom, né? Até que ponto também vocês garantem essa disponibilidade total? Tá. A sua pergunta é muito boa. Eu não vou responder com a arrogância de quem construiu o Titanic lá, respondeu que o Titanic era um navio que nunca iria afundar, né?
e a gente viu o que aconteceu na sua primeira viagem. Na verdade, ele até usou Deus, que nem Deus afundaria a Titanic, né? Então, essa é uma prepotência do ser humano. Ele é construído para não parar nunca, né? Todos são. Pelo menos eu acho que são. Eu vou falar do nosso, que é o que eu sei. Ele foi construído para não parar nunca, né? Mas foi construído por ser humano, por gente, né? Então, acho que tudo que é construído pela mão do ser humano, e por melhor que seja, existe a possibilidade de acontecer um problema, né? Eu também não vou dizer os nomes aqui, mas este ano aí de 2025, nós vimos data center, um data center de um dos líderes globais de data center pegar fogo aqui em São Paulo. Né? Vários conhecidos nossos aí foram afetados por serviços e estavam num data center premium, com todas as certificações, e um líder global de data center que pegou fogo, né? Sempre é erro humano, tá? Isso tenha certeza, é erro humano. Então, não dá para você bater na tecla que sou infalível, né? Eu acho que isso não dá, mas dá para bater, e tanto que nenhum contrato de SLA de nenhum data center é de 100%. Pelo menos eu não conheço, né? O nosso não é 99,98, que dá acho que 12 minutos por ano de indisponibilidade, se eu não me engano, tá? Não quero me comprometer com o número de cabeça, mas é baixíssimo. 12 não, acho que é 52, enfim. 99,98 é o CLA do Tier 3, tá? Mas não é 100%, esse é o ponto. Sim. Tá? Então, é construído para não parar nunca? Sim. Existem data centers com uptime de décadas? Sim, existem, né? O data center está rodando 10 anos, 20 anos, sem nenhum evento, existe. Agora, nunca é muito tempo, né? Nunca tende ao infinito. Então, é muito tempo. Então, é muito difícil de afirmar isso. E a gente já viu que quem foi arrogante o suficiente para bater no peito sofreu as consequências. Então, eu não vou cometer esse erro. Eu que vou. Não vou cometer esse erro. Mas eu posso afirmar que os cuidados, a construção e a intenção é para que não pare nunca. Isso sim, a gente trabalha para isso. Perfeito. Fausto, uma última pergunta aqui, para a gente finalizar, cara. Qual foi o maior aprendizado em todos esses anos, né, na sua carreira como especialista em telecom, em data center, em link dedicado, em tudo que você faz, sobre prevenção de acidentes no geral, assim, de desastres mesmo, de parar algo, não de uma pessoa se machucar no caso, né? Mas do serviço parar. Qual foi o maior aprendizado que você já tirou de todos esses anos de carreira? O maior aprendizado é básico. Quem tem um, não tem nenhum. Esse acho que é o maior aprendizado aí para esse nosso mundo. Sempre que é mitigação de risco, né? Tudo se trata de mitigação de risco. Então, quem precisa fornecer serviços de alta disponibilidade, quer seja ele telecom, né, link dedicado, quer seja ele data center, quem tem uma via não tem nenhuma, né? Porque não é se vai dar problema, é quando. Tá? Quando vai dar problema. Então, acho que e a gente sempre trabalhou para mitigar esse risco que a gente chama de SPOF, né? Single Point of Failure, ou ponto único de falha. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem dois, tem um. Fausto, obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Tempo, disponibilidade sua para vir aqui. E é sempre uma honra aí estar com todos vocês. Obrigado aí para vocês que ficaram conosco até agora, né, assistindo aqui, e espero que a gente tenha acrescentado para vocês aí de casa alguma coisa. E vamos continuar esse papo aqui nos comentários. A
A gente faz questão de responder perguntas, então deixa aí nos comentários perguntas e me coloco à disposição de vocês. Muitas vezes eu mesmo respondo. Hein? Sempre é ele, cara. Sempre você vai ver o Fausto lá com a resposta técnica. Então manda bala, comenta aí. É muito legal quando vocês comentam, interagem. E aí o Fausto vai lá, a equipe da Zap também. E gostam de responder vocês, participar. Tá fazendo o que gosta. Falando de telecom, falando de data center, tecnologia. A gente quer ouvir vocês, tá? Então comenta aí. Fausto, obrigado, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Pessoal, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado você que ouviu nas plataformas de áudio também, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante mesmo você ver se está inscrito, você ver se deixou o like para o YouTube continuar recomendando nossos conteúdos para você. Às vezes o YouTube te desinscreve num canal que você assiste. É muito comum, acontece comigo, com a galera que eu assisto. Então, verifica aí a sua inscrição e deixa um comentário aí, tá bom? Beijão, um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.